Fala pessoal, nós estamos entrando aqui ao vivo com todos vocês no nosso primeiro episódio do nosso podcast Fala Aí, Fala Aí. E hoje nós temos uma convidada especial que daqui a pouco ela vai estar liberando uma palavra, ela vai estar falando algo muito poderoso sobre superação. Quantas pessoas precisam superar algo na sua vida, em alguma área da sua vida? E, na verdade, o assunto superação é um assunto vasto, rico, que tem várias maneiras de expressar e falar sobre ele. E ela vai estar falando aqui as coisas que ela superou, e ela tem também ensinado milhares de mulheres sobre superação. Eu estou falando nada mais, nada menos da pastora Raíssa Loures, essa que hoje tem abalado a estrutura de Minas Gerais, liberando uma palavra e dando destino para milhares de mulheres. Ela está comigo aqui nesse primeiro episódio do Fala Aí e nós estamos muito felizes. E eu já quero chamar aqui a nossa convidada, pessoal. Essa convidada é muito especial. Fala comigo, pastora Raíssa Loures, aqui nesse primeiro episódio do Fala Aí. Você está fazendo história, tá? Você é a primeira a estar aqui. É muito forte. Fala conosco. É muito forte, Brasil. Eu estou muito honrada de poder estar aqui nesse primeiro podcast Fala Aí. Eu tenho certeza que você que chegou aí vai ser impactado por tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Então fica aí, viu? Raíssa, na verdade, nós vamos estar falando sobre superação. E eu acho que o assunto de superação é um assunto muito importante, porque milhares de mulheres, até mesmo homens, não conseguem superar algumas coisas na vida deles. E a gente que acompanha de perto a sua história, sabe a sua história de superação em praticamente todas as áreas da sua vida. E eu acho válido fazer esse primeiro podcast falando sobre superação. Você que, além de ser uma palestrante motivacional, ser pastora, mentora e tem abençoado a vida de muita gente, você tem tratado esse assunto de superação com muitas mulheres. Muitas mulheres te procuram. Eu vejo no seu Instagram, quando tu coloca aquelas caixas de pergunta, muitas perguntas sobre superação, como vencer alguma área da vida. E nada melhor do que hoje, nesse primeiro episódio, a gente está falando com essas pessoas que estão ao vivo conosco a respeito de superação. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é a Raíssa Loures? Quem é Raíssa Loures? Raíssa Loures é uma improvável que se colocou nas mãos certas. Porque já que a gente está aqui entre pastores, né? Como não mencionar a Deus? Claro que ele vai ser falado aqui em muitos momentos. Então eu decidi, apesar de tudo que eu sofri, apesar de tudo que eu vivi, superar, me render ao propósito que Deus me estabeleceu para viver aqui na terra. Raíssa Loures é uma improvável que, em vez de pegar a dor que poderia fazer com que todos os propósitos de Deus fossem, na verdade, enterrados, ela entendeu que a dor, ela veio para preparar ela para um propósito. E é por isso que eu estou aqui. Na verdade, Raíssa, já tem um bom tempo que você tem tratado essa área, né, de superação na vida de muitas mulheres, e você tem levado uma palavra pontual. Todas as pessoas que vê as suas pregações, canções, você foi agraciada, né? Poucos pregadores conseguem pregar e cantar. Você canta e ainda prega. Quando foi que a ficha caiu? Porque tem um momento que a ficha cai, você se converte, mas quando foi que a ficha caiu, que você sentiu aqui no seu coração, falando assim, poxa, eu tenho um chamado, eu preciso levar essa palavra de superação para milhares de pessoas. Quando foi que essa ficha caiu? Para a gente poder entender isso melhor, desde pequena, as pessoas percebiam que eu era diferente, ou melhor, meio esquisita, né? Meio proativa, enfim. E eu fui criada, né, numa casa com muita briga. Minha mãe bebia muito, o meu pai não foi presente.
E com 12 anos de idade, eu comecei a usar maconha. 12 anos. 12 anos de idade. Então, a droga foi te apresentada com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Uma pré-adolescente. Quantas pessoas, quantos pais, né? Quantas mães estão sofrendo com isso hoje? Sim. Com os filhos pré-adolescentes nas drogas. É verdade. Então, com 12 anos, eu comecei a usar maconha. E com 12 anos, apesar da pouca idade, eu já fui com tudo para o mundo. Né? Eu me envolvi com prostituição, me envolvi ali com pessoas erradas, porque muita gente fala, né, apóstolo, que você teve essas atitudes porque você quis, o meio não te influenciou. Mas isso é mentira. A Bíblia mesmo diz, né, que como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. Então, o meio a qual eu estava inserida me influenciou, sim. Claro que a partir daí veio as minhas escolhas, né? Eu escolhi aquilo para a minha vida, mas o meio me influenciou. Interessante que você, veja bem, que você veio, assim como eu e muitas pessoas que estão conectando com essa história, veio de uma família disfuncional. Isso. A probabilidade de uma criança de 12 anos entrar nas drogas é resultado de uma família disfuncional. Porque dificilmente você vai ver uma criança que tem uma família que funciona, o pai está cumprindo papel, a mãe está cumprindo papel, ela é amada, ela é protegida, ela com essa idade, principalmente uma menina, né? Entrar nas drogas. Então, na verdade, você deu de cedo já era um milagre, né? Sim. Já era um milagre. Sim. Tem até aquela canção que diz assim, não era nem para você estar aqui. E isso é uma verdade na sua vida. Talvez essa pessoa que tá vendo esse podcast, Raiz, talvez seja esse o sentimento que ele tem. Quantas pessoas passou igual você, por abandono, por rejeição. E aí, meu amigo, para superar tudo isso, não é fácil. Não é. Sua história já começa sendo chocante. 12 anos, sim, já dentro das drogas. Que coisa pesada, hein? Sim. E com isso, então, me envolvi com a prostituição. Tudo que eu queria na minha vida durante a minha adolescência era alguém para me falar não. Raíssa, não pode. E a gente sabe que um ensino sem disciplina, ele acaba com a vida de uma pessoa. E, infelizmente, eu vivi isso. Então, com 12 anos, eu comecei ali a usar droga. Com 13 anos, eu já fui para cocaína, para prostituição. Eu falava com a minha mãe assim, mãe, vou ali na padaria e sumia por 3 dias. Olha que coisa interessante que a Raíssa acabou de falar aqui. O não, ele também cura. Sim. Quando não há limite... O não protege. O não protege. Olha que interessante. Ela tinha um desejo de ter alguém para poder falar com ela não. É isso. Talvez seja também o maior problema dessa pessoa, né, que está nos assistindo, é que nunca teve um limite, ninguém nunca falou não para ela. Que coisa forte. Sim, a Bíblia é um livro de mais não do que assim, né? Olha que coisa interessante, você está dizendo que o seu maior desejo era ouvir um não para certas coisas. Quantas pessoas não têm limite hoje porque ele não ouve não? Sim. Não tem ninguém para poder corrigir, não tem ninguém para poder falar não, não faça isso, não faça aquilo. Então, não, muitas das vezes, ele protege, né? Sim, é um treinamento também, né? Porque a gente, na nossa casa, hoje a gente vê os pais, né, as mães, por conta da correria do dia a dia, deixa o filho muito no celular, ou então fica por conta do professor no colégio. Mas é esse cuidado, um lar que protege, um lar que ensina, um lar que repreende, né, um pai e uma mãe, isso, na verdade, você está preparando o teu filho lá na frente. Porque no decorrer da nossa história, quanta gente não apanhou para ter que aprender, né? Porque a gente não foi ensinado dentro do nosso lar. Então, o não, ele é pedagógico, né? Isso é forte, porque você, com 12 anos, já estava usando maconha. Uma das coisas que está pegando aí no Brasil, e na verdade já até liberaram, né? É o uso da maconha. É o uso da maconha. Agora, dependendo da quantidade que a pessoa for pega, nem presa ela pode ir, né? Uhum. Ela vai lá, assina um papel lá e sai, tá tudo bem. Mas você percebe que todo mundo que um dia se torna viciado, seja no crack, seja...
passou primeiro pela maconha. É com aquela passagem que diz, né? O abismo chama o outro abismo. A maconha, na verdade, é uma porta de entrada. É algo que hoje, infelizmente, está meio que legal, mas quantos jovens hoje não estão no crack porque primeiro começou na maconha? É porque, na verdade, tem muita gente que acha que a maconha, ela me acalma. Já vi jovens falando assim, a maconha, ela me acalma, ela dá uma brisa, mas não sabe que é uma porta para poder destruir vida, destruir lares, arrebentar com pessoas. Veja que você, com 12 anos, começou usando maconha, daqui a pouco você falou que começou a usar cocaína, né? Sim. Então, no decorrer da minha adolescência, chegou um ponto que eu me vi completamente perdida. Eu já tinha tentado suicídio várias vezes. Meu Deus. Hoje eu tenho aqui no meu pulso, né, a marca, quando eu tinha aproximadamente 15 para 16 anos, que eu usei muita droga e depois eu peguei a faca, comecei a cortar os meus pulsos e outras coisas que eu já tinha tentado, que eu usava droga e eu tomava remédio, até um dia que eu dei uma overdose. Que isso? Aí você chegou a dar uma overdose? Cheguei a dar uma overdose. Agora, Deus tinha uma obra muito poderosa na sua vida, porque cortou pulso tentando suicídio, deu overdose, tomava remédio, e mesmo assim, Deus preservou a sua vida. Por isso que eu falo para todo mundo, apóstolo, tem jeito. Se você colocar Deus, pode estar no meio da tua história, ou você pode achar até mesmo que está no fim. Se você colocar Deus, Ele vai transformar toda a sua história. Então, para todo mundo já não tinha mais jeito. Meu Deus. Pai e mãe já tinham desistido, né? Eu lembro que o meu pai, nessa época, ele nem me procurava mais. Outra coisa que é muito bom a gente enfatizar é a questão da paternidade. Isso arrebenta com a vida de qualquer um. A gente vai pesquisar que na vida de um homem isso ainda é pior, né? Porque todo ser humano ele precisa de alguém para dar direção, para ser cuidado, para ser amado. Então, tem essa questão na minha vida, que foi a falta da paternidade. Meu Deus. Então, eu me sentia muito sozinha, perdida. E quando eu vivi essa questão da overdose, eu estava dentro de um quarto e eu já ia ao culto, né? De vez em quando eu ia no culto, num culto jovem que tinha na época, e eu amava estar naquele lugar. Você amava a Deus, mas não conseguia sair daquela situação. Não tinha força. Olha que coisa. E hoje eu entendo, até quem está nos assistindo, hoje eu entendo você que quer mudar de vida, mas não tem força. Quantas vezes eu falava com a minha mãe, eu vou sair, mas eu vou voltar cedo. Mas eu não tinha força. Porque a gente se torna escravo daquilo que nos domina. Meu Deus. E eu era escrava das drogas. Com o tempo eu entendi que eu era uma dependente emocional. Porque eu conseguia passar durante a semana, ficava durante a semana sem usar alguns dias. Mas quando vinha aquela falta, aquele sentimento de inferioridade, aquele vazio que todo ser humano tem até encontrar Jesus, eu precisava da droga. Eu precisava estar nesses ambientes, né, de balada. Quantas vezes já fui em rave, apesar da minha pouca idade, né? Eu sempre fui... Hoje eu glorifico a Deus, porque Ele mudou tanto a minha sorte, que antigamente, com 15 anos, eu parecia que tinha 18. Hoje eu tô com 31 e tô parecendo que tô com 20, muito bonita, graças a Deus, né? Então, nesse processo, nesse dia, voltando lá ao assunto que eu dei a overdose, eu estava ouvindo louvor. Passei a noite usando droga, e, enfim, eu estava naquela abstinência que todo mundo que já usou sabe que fica, né? Quando a droga acaba, quando seus amigos vão embora. Aquela depressão. Aquela depressão pós-droga, que quando tudo acaba, meu Deus, cada um vai viver a sua solidão, porque essa paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Jesus falou, né, apóstolo? A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz. Ela é circunstancial. Enquanto você está no efeito da cocaína, você tem uma certa paz. Mas quando aquilo acaba, um vazio existencial há dentro de nós. Era assim que eu me sentia. E nesse dia, eu estava dentro de um quarto, depois de passar a noite usando droga. E com esse sentimento, com esse vazio. Meu Deus. É aquele negócio, né? Todo mundo tem uma sede.
E a gente vai cavando, cavando, cavando. E durante essa noite que eu estava nesse quarto, eu comecei a ouvir um louvor. Era até o falecido Lázaro, que foi, né, a pessoa que fez esse louvor. E eu ouvindo ali, chorando, foi quando eu olhei para o espelho. E eu não conseguia mais reconhecer quem era a Raíssa. Meu Deus. O porquê eu estava aqui. O para que eu estava aqui. Pai e mãe já não davam nada por mim mais, já tinham desistido. E a pergunta que ecoava dentro de mim era: o que eu ainda estou fazendo nessa terra? Então, nesse dia, eu comecei, quem infelizmente já viveu isso, comecei a dar cãibra no corpo. Foi quando eu comecei a ter a overdose, então meu corpo começou a dar cãibra, né? Foi quando começou a dar no meu rosto. Senti cãibra no rosto. Foi quando então eu caí. Na época, eu namorava o meu marido, né, que é meu marido hoje. O meu cunhado, que morava em cima, era da igreja. A minha sogra, que morava do meu lado, era da igreja. E a gente vivendo aquela vida muito doida. Então, esse dia, o Paulinho, que é meu esposo, tinha saído de casa. Foi quando eu gritei, dei um grito. E o meu cunhado, que era da igreja, foi lá me acudir. E nós fomos, então, para o hospital. Cheguei no hospital de cadeira de roda. Aí, quando o médico percebe, né, que é por conta de droga, já há também um certo preconceito, né? Mas eu lembro que eles me deram ali uma injeção na veia e eu voltei, então, os meus sentidos. Mas depois daquele dia, apesar desse mal que eu senti, de tudo isso que eu vivi, ainda não foi o suficiente para eu criar vergonha na minha cara e mudar. Mas interessante que tem muitas pessoas que chegam... É o fundo do poço. Sim. Porque você sabe que você está usando algo que está te fazendo mal, está acabando com você, mas não encontra força para sair isso. Sim. Não encontra força para sair. Então tem coisas que nós acreditamos que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E olha a sua história. Você estava do lado, vivendo dentro de um contexto de uma família que conhecia Deus, só evangélico, estava ouvindo louvores e estava dando overdose. Por quê? Porque, na verdade, queria mudar, mas não tinha força para mudar. Quantas pessoas estão vendo esse podcast estão se identificando? Porque talvez seja esse o problema de quem está vendo, cara. Ele ama Deus, ele quer estar no culto, final de semana, no domingo, ele está na igreja, mas no sábado ele apronta. E é uma luta interior muito grande. Eu tenho certeza que, depois que passava tudo isso, batia aquele remorso, né? Não vamos dizer arrependimento, mas batia aquele remorso. Você chorava, fazia promessas dizendo que não ia fazer mais, mas depois do outro dia não tinha força. Olha que coisa. Mas voltando à pergunta inicial da questão do chamado, quando, né, que eu tive essa chama, essa convicção, eu acredito, né, biblicamente falando, que o chamado ele vem antes da gente nascer. Nós somos entregues para o nosso chamado. Então, eu mesma nessa situação, eu pregava para os outros na rua. Eu lembro que eu estava dentro de uma casa usando cocaína e naquele tempo, aqueles computadores que tinha branco, sabe? Bem antigo, que demorava, né, para tudo para conectar. O discado, aquela internet discada. E a gente estava dentro de uma casa usando cocaína e eu sempre fui a mais nova da turma. Então, as pessoas sempre ficavam com muito... Quando descobriam que eu tinha apenas 15 anos, então, assim, ficava com medo de dar algum pepino. E eu me lembro que eu estava dentro dessa casa e todo mundo usando droga, já virado, eu fui lá e coloquei uma pregação. Uma mulher que estava naquela casa falou: você está ficando doida, Raíssa? A gente aqui, desse jeito, você coloca uma pregação. Eu me lembro também de estar em bares, né? Esses bares que ficam abertos até de madrugada. E eu, dentro daquele bar, falar assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E quantas vezes eu, durante essas noites... Porque fato é, apóstolo, a gente acha que Jesus nos chama quando a gente vai num culto. Mas o Jesus que eu conheço, ele me buscou dentro de uma boca de fumo. É porque, na verdade, essa é a mentalidade do religioso, né? Sim. O religioso, ele acha que Deus só se manifesta dentro de uma estrutura
Eclesiastes numa igreja. Sim. E, na verdade, se você for ler a Bíblia, as pessoas que foram chamadas por Jesus, uns foram encontrando, estava pescando, a mulher samaritana foi no poço, Sim. E você vai vendo que Jesus, ele sempre chamou pessoas comuns para realizar algo extraordinário. Sim. Entendeu? As pessoas precisam entender que experiência com Deus não tem nada a ver com a estrutura. E olha o que você está dizendo. Você não estava dentro de uma igreja, mas você sentia algo te dizendo, chamando você, falou, tá na hora de mudar. É verdade. E eu lembro um dia que eu estava num bar e uma moça que eu conheci, né, quando eu pertencia ao mundo, porque a gente está no mundo ainda, né? Mas a gente não pertence ao mundo. Quando eu pertencia ao mundo, ela entrou dentro do bar que eu estava. E eu conheci ela na época que eu ia em baile funk. Imagina eu ia em baile funk. Meu Deus. Eu era aquelas que dançavam em cima lá. Eu já gostava, né, dos lugares altos. Eu dançava lá no palco com os MC da época. Então, eu conheci ela nesse meio e ela foi para a igreja primeiro que eu. E ela ficou sabendo que eu estava dentro desse bar, ela já tinha convertido, ela foi dentro desse bar e me entregou uma carta que Deus mandou ela escrever para mim. Eu me lembro que eu já estava ali nesse bar, já estava virado uns 2 dias, e isso com 16 anos. 16 anos de idade. Ela entrou dentro desse bar e me entregou essa carta. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu recebi aquilo, parecia que Deus tinha entrado dentro daquele bar e me entregado algo nas minhas mãos. E eu peguei aquela carta, eu fiquei aquele dia com aquela carta na mão, ainda drogada, ainda bêbada, desse jeito. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu me encontrava num estado tão deprimente que os próprios traficantes tinham pena de mim. Que é isso? Eles encontravam comigo de madrugada, alguns que eu conheci, e falavam assim, vai embora para casa, Raíssa. Porque eu não tinha limite. Eu sempre fui muito intensa. Eu não tinha limite. Eu me lembro também que o meu marido, antes de me conhecer, a minha sogra, eu glorifico a Deus pela minha sogra. Não fale mal da tua sogra. A minha sogra é uma bênção. A minha sogra, ela se converteu, né? Ela já tem uns 20 anos de caminhada cristã. E ela sempre foi uma mulher de oração. Hoje eu continuo morando lá da casa dela, 3 horas da manhã, a janela dela está acesa, porque ela está de joelho orando. E o meu marido, por estar convivendo com ela, apesar de usar droga também, apesar de ser envolvido na época também com tráfico, ele chegava em casa de madrugada e ele pedia a Deus, daquele jeito doido, né? Porque os doidos também oram, viu, gente? Ele orava, falava, Deus, me dá uma mulher para me tirar dessa vida. E ele brinca que Deus deu eu 5 vezes mais doida do que ele. Só que aí entra aquela palavra, né, apóstolo? Que Deus chama as coisas que não são como já se fosse. Ele pediu uma mulher para tirar ele daquela vida. Deus deu a Raíssa, muito mais doida do que ele. Mas, na verdade, Deus já estava me vendo lá na frente. Que eu seria essa mulher que pertencia a ele e queria ajudar ele a sair daquela vida. Então, ele orava e apareceu eu. E quantas vezes a gente saía para usar droga e o Paulinho jogava droga fora para eu não passar mal. Porque ele tinha um limite. Mas eu não. Meu Deus. Então, hoje eu quero falar para você que está aí nos assistindo. Talvez você não seja essa pessoa, mas você tem alguém na sua família que você acha que não tem mais jeito para ela, que você acha que é o fim. Se você hoje começar a dobrar o seu joelho e clamar o Deus do impossível, Deus vai entrar nessa história. Porque pode não ter jeito para você. Mas deixa eu te lembrar, né, apóstolo, que tem uma história. Que Jesus, ele vai visitar o seu amigo. Ele já estava morto há 4 dias. Já estava fedendo. Talvez essa é a sua situação. Porque quando Jesus me encontrou, apóstolo, eu já estava fedendo. Meu Deus. Fedendo do pecado, fedendo dos apontamentos. Eu andava na rua, as pessoas apontavam o dedo para mim e debochavam. Eu sofri com isso. Sofria demais. Mas um dia Jesus me chamou pelo nome. E é isso que vai fazer a diferença. Porque quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo quem tenta sair das drogas e não consegue. Eu entendo quem tenta
por várias vezes uma transformação, não só das drogas, sair da prostituição, sair da pornografia, mas não consegue. Mas quando Jesus te chamar pelo nome, não tem como, verdadeiramente você vai ser livre. Então, mesmo Jesus que chamou Lázaro, que estava fedendo, que estava morto há 4 dias, e eu ainda lembro quando ele pede para remover a pedra, a irmã do morto fala assim, mas já está fedendo. Mas ele fala para ela, se você crê, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê hoje, Deus não só vai mudar a sua história, mas como Ele vai impressionar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que um dia, como você está ouvindo a minha história hoje, serão tocados e você vai ver que Ele é o Deus do impossível. Interessante que é uma história de superação. Uma história de superação. Hoje, já tem quantos anos que você está ajudando pessoas através do teu ministério, através do teu chamado, através da palavra que Deus tem te dado, liberado para a vida de algumas pessoas? Já fazem quantos anos que você... Vai para 14 anos, né? Desde a minha conversão. E eu, como eu falei, eu sempre fui muito intensa. Então, assim que eu converti, eu fui com tudo. Fui com tudo para Jesus. Comecei a ler a palavra. Porque não adianta, né? Eu costumo falar que tem muita gente que só fala, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo. Mas o mais importante, né? Antes de você ser ex, é quem você é agora. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu comi a Bíblia, falei, eu preciso de transformação. Eu preciso ser mudada. Então, a partir disso, eu já fui com tudo. Interessante que eu vejo algumas palestras suas e... para a pessoa, na verdade, acessar conseguir acessar essa recuperação, né? Conseguir acessar essa mudança, essa transformação, existe um processo. Sim. Porque nada acontece da noite para o dia. E dói. E dói. Qual que é as fases, as coisas que precisam ser primeiro restauradas para que essa pessoa, ela possa... que está vendo esse podcast, possa dizer assim, eu vou entrar nesse caminho, nesse processo que ela está me dizendo, e eu tenho certeza que lá na frente alguma coisa na minha vida vai transformar. Eu já vi palestras que você dando, você fala muito sobre identidade, sobre paternidade, sobre cura interior. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Para que a pessoa possa superar algumas coisas na vida dela. Então, fala um pouquinho sobre essa questão de identidade que eu vejo você falando, essa questão de cura interior. Eu vejo você falar muito nas suas palestras sobre identidade e cura interior para que a pessoa venha superar algumas coisas na vida dela. Sim. A primeira coisa que você precisa fazer é expor suas raízes, né? Para que Deus venha tratar isso. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é a pessoa que pertencia ao mundo, que vivia uma vida promíscua, que vivia uma vida de prostituição, enfim, no vício. Aí ela vem para a igreja. Só que ela só corta aquilo que os outros estão vendo. Mas a raiz não é tratada. Meu Deus. O que acontece? Vai passando-se os anos, vem um escândalo. Porque aquilo que um dia era visível, se não for tratado a raiz, um dia vai se tornar visível novamente. Na verdade, então a verdade é que a raiz... é a raiz. É que produz o fruto, né? É isso. Meu Deus, isso é poderoso, tá? Só que para tratar a raiz dói. Meu Deus. Tem muita gente que não deixa... Raiz fala de caráter. O Senhor fala muito isso, né? A questão do testemunho. Testemunho é aquilo que os outros veem, caráter é aquilo que Deus vê. Então, é você mostrar mesmo, deixar Deus trabalhar. E algo que eu sempre falo é que para você colocar o novo, você precisa tirar o velho. Meu Deus. Você precisa estar disposto a abrir mão do velho, a mudar a sua geografia. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, você precisa estar disposto à mudança, estar disponível à mudança. Agora, Raíssa, mudar é um negócio difícil demais. Sim. Porque mudar tira a pessoa da zona de conforto. Mudar vai exigir treinamento. Não acontece da noite para o dia. A gente vê por aí um monte de gente vendendo uma mudança superficial. Sim.
né? É aquela árvore que é o pé de alface, né? Pé de alface, Nasce qualquer rápido. puxão, nasce rápido, mas qualquer puxão sai. Cara, para ter essa mudança, essa raiz que você está falando, tem que ser igual o bambu chinês. Primeiro tem que crescer para baixo, tem que criar estrutura, tem que criar raiz. E hoje nós estamos vivendo no mundo do fast food, né? O cara entra hoje na igreja, amanhã ele já quer estar transformado. Quer altar, quer estar transformado. Então, eu percebo que o que acontece hoje, muito no nosso meio, é aquela cultura de galinha de granja. Porque galinha de granja, ela com um mês, ela tem que já estar dando... o cara tem que estar pronta. Aplica tanta coisa, né? Que ela fica o tamanho de uma galinha, mas com com mentalidade de pintinho. Sim. Então tem muita gente assim. E eu estou vendo você falar, a gente percebe que essa questão da raiz não é algo que acontece da noite para o dia. Sim. Não acontece da noite para o dia. Quem vê a sua história, embora você seja novinha, mas você vê a sua história, é uma vivência, é uma experiência, tanto fora quanto dentro da obra. Sim. E é isso que é muito válido você falar. Essa questão aí da identidade está enraizado. Quantas pessoas não conseguem superar nada na vida porque ele não tem raiz? É isso. Ou então porque não deixa, né, ser tratado. E a questão até da paternidade, hoje a gente está num tempo que todo mundo fala, Deus é meu pai. Mentira, porque se Deus fosse seu pai, você já estaria encaixado no seu destino. Meu Deus. Porque pai, ele dá destino. Então, Deus é meu pai. Primeiro que para você ser filho, você precisa ter o espírito do filho, que é o Espírito Santo. Porque só assim você vai se tornar, de fato, filho de Deus. Então, tem gente muito equivocada a respeito disso. Você bateu numa área aí muito, muito polêmica e pesada. Sim. Porque tem milhares de pessoas que vivem dentro de uma estrutura eclesiástica, vivem dentro de quatro paredes de uma igreja, dizem ter o Espírito Santo, mas os frutos e a obra que ele produz não condiz com aquilo que ele fala. Sim. Você acredita que alguém pode estar dentro de uma estrutura, vivendo anos, ouvindo falar do Espírito Santo, cantando as nossas canções, ouvindo mensagem e não ter nascido de novo, não ter o Espírito Santo? Acredito demais, e infelizmente é o que mais tem, né? Meu Deus, foi pesado. Hebreus vai dizer que não que a palavra de Deus haja faltado, ou seja, ela está sendo pregada, mas nem todos que são de Israel são israelitas. Meu Deus! Então, assim, infeliz, Jesus vai buscar uma igreja dentro da igreja, né? Pesado. Então, é muito diferente. Hoje a gente vê um cristão genuíno. Se você tem alguém assim perto de você, agarra nele, porque está em extinção no tempo que nós estamos vivendo. Hoje a pessoa está muito superficial. Eu sou de Deus. Muita gente que vai para Deus com certo interesse. Eu vou para Deus porque as mãos de Deus é maravilhosa. Mas você tem que entender que para você viver um processo, ser transformado, você precisa conhecer a Deus por inteiro. Não só o Deus que te dá, mas um Deus também que te pede. Meu Deus. Né? Um Deus que te pede. Então, a paternidade, como que Deus é o seu pai se você não conhece nada a respeito dele? Então, não tem como. Hoje a gente está vendo, Deus é meu pai, mas o filho, ele tem características do pai. Então, se eu olho para você diz que o teu pai é Deus, mas eu não vejo nada de Deus em você, você vai me desculpar, querido, mas você não é filho de Deus. O problema é que a nossa geração, eu tenho... Você está com quantos anos, você falou? 31. 31. Então, quer dizer o seguinte, quando você tinha 2 anos de idade, eu comecei minha caminhada. Estou ficando velho, hein? Tem que passar pretinho, estou ficando velho. Então, na minha época, que eu me converti, a igreja, eu digo que a igreja mudou muito, porque na minha época, quando alguém desviava, era uma comoção. Mas, meu Deus, o fulano caiu, Jesus. Não tem que ir lá visitar. Hoje tem pessoas que andam na igreja... Hoje eles estão desviados dentro da igreja, né? Hoje são... Pesado. E o cara tá um mês, cadê o seu fulano? Não, eu desviei. Mas não deu tempo nem de entrar, você nem entrou ainda, como é que você desviou? Mas por quê? Porque
Não tem raiz. Não, o problema, apóstolo, é quando a gente faz essa pergunta, ele não, essa palavra desviado não existe mais. Eles estão desigrejados. Isso, não pode falar. Eles estão na igreja em casa, porque não precisa congregar. Você não entendeu nada. Qual é a Bíblia que você está lendo? Porque Paulo também vai nos dizer, não sigam costumes daqueles que já... Porque isso estava sendo algo já que estava acontecendo na igreja primitiva. Mas a gente precisa... A Bíblia fala o quê? Não pare de congregar, mas admoeste uns aos outros, quanto você perceber que aquele grande dia se aproxima. Meu Deus. Porque qual que é o nosso problema? Eu não gostei de algo que alguém fez, aí eu saio e vou para a próxima. Não, a palavra fala para você e até ele. Admoesta. Fala, não gostei, resolva, mas continua. Aí tem um monte de gente mudando de igreja como se fosse uma roupa, aí sai ferido, vai ferir os outros na outra igreja, e outra coisa, com o ministério amarrado. Meu Deus. Então, assim, a gente precisa entender, ser maduro. Hoje a gente vê pessoas de 40 anos com mentalidade de 15. Verdade. Então, a gente precisa ser maduro. E é isso. Se você é filho de Deus, você precisa ter características de Deus. Uma coisa que Deus é o quê? Longânimo. Paternidade. Ele é longânimo. Né? Ele não tem o ânimo doble, ele não começa agora e daqui a pouco não está mais. Deus é constante. Constância. O interessante é que o pai é aquele que dá destino, né? Sim. É o que está escrito em Salmo, que os filhos são como uma flecha na mão de um valente. É isso. O valente, ele pega a flecha, ele estica. Tem gente que está no processo de ser esticado. Está no processo de ser esticado. É forte isso aí. É pesado, porque Deus está esticando. E não tem jeito, né? E no processo de ser esticado, você tem que andar para trás. Meu Deus, olha aí. Os códigos, tá saindo os códigos, aqueles podcasts. Aí você acha que Deus não vai fazer nada. Aí ele acha... E quanto mais a flecha é esticada, significa mais longe ela vai. É isso. Só que essa pessoa, ela não entende. Tem gente que está aqui nesse podcast vendo a gente, que está dizendo o seguinte, poxa, Deus é pai, por que essas coisas estão me acontecendo? Por que a porta que eu orei, ela não abriu? Por que aquilo que eu sonhei ainda não aconteceu? Eu falo que a pessoa madura, ela precisa aprender a viver os sonhos de Deus. Sim. A nossa geração precisa aprender a viver os sonhos de Deus. Nós somos um monte de gente falando de um pai, mas não querendo obedecer e nem viver o sonho do pai. Cada um tem o seu sonho particular e não há pecado nisso. Mas se o meu sonho não está conectado com aquilo que Deus tem para mim, esse sonho vai virar pesadelo. É o que acontece na vida de muita gente, né? E o filho imaturo, ele nada difere do escravo. Meu Deus, isso é forte. Ou seja, ele precisa sempre de alguém, de um tutor para conduzi-lo. Mas é exatamente nesse lugar de maturidade que Deus quer que a gente esteja, sabe? É igual o filho pródigo, né? Eu não sei quem que era pior, na verdade. Porque o filho pródigo, pelo menos, sabia que ele tinha um pai, que tudo que pertencia ao pai estava nas mãos dele. O outro era mais velho, mas só estava ali trabalhando e não entendia quem de fato era o pai, que ele tinha acesso a tudo. Meu Deus. Então, é nesse lugar. E para você viver essa vida de superação, você precisa abrir mão do velho para viver o novo. E deixar Deus tratar suas raízes. E fala, então, de paternidade. É o filho entender que ele tem um pai. E dentro dessa paternidade, a identidade dessa pessoa precisa estar bem firmada. Isso. Você sabe que hoje o assunto que mais se fala hoje, em todos os meios, seja evangélico, seja de qualquer meio, é a questão da identidade. Você percebe que essa geração perdeu a identidade. Já tem gente aí achando que é cachorro. Sim. Tem gente achando que é porco. Tem gente dizendo que é cavalo. Hoje o negócio tá... O cara deu vontade de ser alguma coisa e fala, eu já sou e a gente também não pode falar, não. Se a gente falar, eles falam, não, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Essa semana eu estava vendo um rapaz num Rios na internet, ele fala, não, eu sou um lobo. Eu sou um lobo. Vocês não entendem, mas eu sou um lobo. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Sim. Isso tudo fala de quê? De identidade. Eles perderam
Perderam. a identidade. Sim. Isso é muito forte, né? É muito forte. É porque a pessoa, enquanto o Senhor falava, eu lembrava de Isaías, né? Tudo meu vai estar relacionado à palavra, porque não tem como. Tem jeito, né? Isaías vai dizer o quê no capítulo 6? Quando ele tem a revelação de quem Deus é, ele sabe quem ele é. Meu eu sou Deus. um homem de lábios impuros. Peguei. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, como que eu vou saber quem eu sou? Olhando para que ele te criou. Meu Deus. Eu tenho uma frase que é até muito engraçada, cômica, mas me faz refletir muito, que até o bombril, que foi criado com 1001, que eles falam, né? O bombril tem 1001 utilidades, mas na verdade ele foi criado com um propósito, que é ser utilizado na limpeza. Meu Deus. Só que todo mundo, de tanto usar na televisão, aí uns usaram depois no penteado da mulher para fazer enchimento. Só que ele foi criado com um propósito, apesar de ter 1001 utilidades. E como que eu sei qual é o propósito dele? Perguntando para o criador dele. Para que o Senhor criou o bombril? Aí você vai ver lá, se você pesquisar no Google aí, para que o bombril foi criado, apesar de ser usado para 1001 utilidades? Para ser utilizado na limpeza. Então, qual que é o problema? As pessoas estão muito confusas, estão querendo ser útil em tudo, mas não pararam para perguntar para o Criador qual é o propósito dela aqui na Terra. Então você acredita que a pessoa que não tem identidade, ela também não tem um propósito? Não. Meu Deus. Ela está vivendo... Virou bombril. Ela está vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí o que tiver, ela é. Cachorro, né? Porco. Por quê? Porque ela parou de olhar para o Criador. Meu Deus. Então, assim, a pessoa não sabe quem é porque ela não sabe quem Deus é. Interessante que quando você olha para a Bíblia, João Batista, se tinha uma coisa que ele não tinha problema com identidade. Sim. Alguém perguntou para o João, quem é você? Ele falou assim, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sim. João Batista, alguém perguntou para ele, mas é você o que é a vida? Ele falou, não. Eu sou uma voz e tem uma coisa, eu estou batizando vocês com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. E esse é maior do que eu. Olha que coisa violenta, isso aqui é demais. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico impressionado, porque João... É muito difícil você ver um pregador na tribuna falando assim, ó... Vem um depois. Vem um aí que ele é bem maior do que eu, hein, gente? Vem um aí que é muito mais usado do que eu. O João, ele não tinha problema de identidade. Ele falou, ó, esse é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Ou seja, eu estou aqui só para preparar o caminho para ele, gente. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não tenho problema de identidade. Meu Deus, o Senhor falou algo aí e já desceu aqui o código. Por que João executou tão bem o propósito dele? Porque Isabel e Zacarias ouviu o destino dele. Meu Deus. E criou ele para ser João Batista, de acordo com aquilo que o anjo tinha revelado. Então é isso. Identidade, quando você tem alguém... Por que hoje está muito famosa a questão do coach? Porque o trabalho do coach era o trabalho dos pais, que não fizeram. Meu Deus. Que é o que? Impulsionar, colocar para frente. É o que Isabel e Zacarias fez na vida de João Batista, porque eles ouviram a voz de Deus. Então você, pai, que está aí do outro lado, e mãe que está nos escutando, entenda isso, você precisa dar destino para os seus filhos. João Batista foi quem ele foi, porque o pai e a mãe ouviu do céu o propósito dele aqui na terra. Então, é muito forte isso. Que coisa forte, hein? É muito forte. Quando a pessoa ela tem paternidade, identidade, entende o propósito, aí ela vive uma vida de superação. Sim. Vive uma vida de superação, porque aí a mulher, ela percebe quem ela é. Então ela preenche o lugar dela. Hoje nós estamos vendo em dia que a coisa está meio confusa. Porque a mulher tentando preencher o lugar do homem, o homem que está tendo que... ele acaba fazendo a vez da mulher. Sim. E aí você percebe que a família está toda estruturada, porque ninguém sabe dar direção, ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual o papel. E vendo você falar aqui, eu vejo que é essa superação que essa amiga que está assistindo esse podcast, que essa pessoa que está ligada conosco aqui, precisa entender. Superar mesmo, entender que Deus tem um propósito,
entender que ela ou ele é um filho amado, é uma filha amada. E buscar esse propósito, essa identidade do pai, para que venha superar essas coisas na vida deles. Agora, algo que essa pessoa precisa fazer, depois de expor as suas raízes, é sair do lugar de vitimismo. Meu Deus. Porque enquanto você ficar tendo pena da tua história, o diabo vai usar isso contra você. O inimigo da sua alma vai usar isso contra você. Então, você precisa sair desse lugar de vitimismo. Eu costumo usar muito na minha mentoria a questão da lagarta. Por quê? Ela, para virar borboleta, ela precisa entrar dentro de um casulo. Meu Deus. Ela precisa entrar no processo. Só que, para isso, ela precisa deixar de rastejar, de ser lagarta, de sair desse lugar do vitimismo, da comiseração, de ter pena de si mesmo. Porque quantas vezes eu tive que lutar para eu sair dessa minha velha vida, né? Mudar esse meio que eu vivi, a minha história. Eu precisei sair desse lugar de vítima. Então, você acha que a primeira coisa que a pessoa precisa superar é o vitimismo na vida dela? É o vitimismo. Ela precisa sair desse lugar. Hoje eu entendo que toda dor que eu vivi foi para me tornar quem eu sou hoje. Essa semana, eu conversando com uma pessoa e Deus falou claramente comigo. E eu fui, na hora que eu entendi, falei, Deus, tudo que eu passei, eu conversando com essa pessoa, falei, tudo que eu passei, eu entendi que foi para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Meu Deus. Então, você precisa entender que toda dor, que tudo aquilo que você viveu, que por vários momentos veio para te esmagar, na verdade, ele veio para te estruturar, para que você vivesse e fosse hoje quem você é. Então, você sai desse lugar de vitimismo. Hoje eu entendo. Eu olho para a Raíssa de trás, eu falo, uau. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu, porque eu não seria hoje essa Raíssa. Eu não seria essa Raíssa intensa. Eu não seria essa Raíssa hoje que tem... Eu entendo que eu tenho uma personalidade. Sem me achar, sabe? Porque eu sei quem eu sou. Costumo falar que quem foi achado por Deus, ele nem precisa ele não se acha. Na verdade, eu não me acho. Eu já fui achada por Deus. Por isso, eu sei claramente quem eu sou. Então... eu entendo que toda dor, todo esse processo, ele me fez ser quem eu sou. Meu e Deus. eu sou única. Eu amo essa unicidade, que é você ser única. Eu falo que hoje em dia a gente está muito num tempo de cópia também, né, apóstolo? É muita cópia. É muita cópia. E eu falo que se for para eu ser aquela pessoa que já está em evidência, para que Deus vai me levantar? Se Deus já está usando aquela pessoa. Então, enquanto você não entender, não pegar tudo que você viveu, trazer a sua unicidade, você entender que você é único, que Deus quer te usar a partir disso. Não você hoje ter um padrão, fulano de tal. Eu costumo também dizer que hoje nós estamos também num tempo de referência. Fulano de tal é minha referência. A referência, ela pode te ajudar a chegar, mas ela não é o teu destino. Verdade. Quando você vai em algum lugar que você não conhece, geralmente você manda mensagem para alguém e fala assim, dá uma referência. A referência, ela te ajuda a chegar, mas não é o destino. Mas ela não é o seu destino. Forte. Então, você precisa, sim, ter referências, mas entender que Deus tem uma identidade única para você. Que tudo aquilo que você passou na tua vida não é para que você hoje seja exatamente igual à tua referência. Não. Você tem uma história. E a partir disso, que Deus quer te modelar. É porque, na verdade, se você for 100% como a sua referência, você vai anular a sua identidade. Né? É isso. Você vai anular a sua identidade. É isso. Então, hoje está muito na moda essa questão, né, de você ter referência, de você ter uma modelagem. Sim. E, na verdade, a cópia nunca vai ser original. Não. Meu Deus. Tem gente que quer ser cópia. Na verdade, o único que Deus pediu pra gente copiar foi o filho dele. Entendeu? Porque ele é o exemplo, né? É o exemplo maior. Raíssa, conta para nós, então, eu quero que você fale aqui, qual foi a fase da sua vida que você percebe que foi mais difícil de superar? Porque todos nós temos.
Sabe aquele negócio assim que você olha e fala assim, gente, eu acho que eu não vou vencer isso aqui, não. Porque isso aqui é muito difícil. Porque ninguém chega em algum lugar por sorte. Tem gente que fala assim, não, foi sorte. Não existe sorte. Eu já te conheço há algum tempo e eu percebo que era como se você treinasse para viver essa metamorfose que você viveu e chegar onde você chegou. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Sim. Então, qual foi a área assim, da sua vida que você acha que você teve mais que superar para chegar onde você está hoje? O abandono, a rejeição. A rejeição? Rejeição. Rejeição, para mim, é uma das feridas que mais acabam com a pessoa, né? A ferida que mais causa dano na vida de uma pessoa. Então, a rejeição, confesso para você que até pouco tempo atrás eu lutava contra isso. Meu Deus. Vira e mexe, eu entrava numa crise existencial. Apesar de ministrar a cura interior, apesar de já estar envolvida, ministrar a palavra, era algo que eu sempre tive que lidar. Porque Deus mudou a minha vida, mas as pessoas que eu convivo, né, se tratando da minha família, eles ainda não mudaram. Então, é algo que eu tinha que lidar constantemente. Então, até pouco tempo, eu no meu momento de oração, no meio de uma crise, eu falei com Deus, Deus, por quê? Por quê? Tem coisas que eu não tive escolha. Foi o Senhor, porque pai e mãe a gente não escolhe. Verdade. Foi o Senhor que me colocou nessa casa. Foi o Senhor que me permitiu que eu nascesse dessa família, nessa estrutura. Eu questionando a Deus, Deus, por quê? Foi quando Deus falou claramente comigo. O seu pai e sua mãe foi um instrumento meu para que você viesse aqui na terra. Meu Deus. Quem é seu pai e sua mãe sou eu. Essa palavra curou minha alma. Essa palavra curou a minha alma. Porque a rejeição, ela gera em você essa falta de pertencimento. Então, eu nunca me senti pertencente até eu entender que Deus é meu pai, que Deus é minha mãe. Você tem noção do que você está falando? Você tem noção que tem milhares de pessoas que se sentem igual você se sentia? Sim. Rejeitada. Uma pessoa que não se sente aceita, nem por pai, nem por mãe, nem pelos amigos. E quando dá a noite, sozinho chora. Sim. E não tem jeito, você só consegue dar o que você tem. Tem gente que está passando por esse processo de rejeição, que está arrebentando com a casa, com a família, com o casamento, com os filhos. Tudo por causa da rejeição. E a rejeição, ela já vem desde o ventre, né? Meu Deus. Tem pessoas que... Hoje a psicologia, a neurociência fala que uma criança que está sendo gerada no ventre, a partir dos 6 meses de gestação, ela consegue captar tudo que está acontecendo ao redor. Então, tem gente que já nasce debaixo de uma rejeição. E é muito difícil você superar isso, mas é possível. E eu sou prova disso. Meu Deus. Então, você acha que a coisa mais difícil que você encontrou para superar foi a rejeição? Sim, a rejeição. E aí você percebe, Raiz, e eu quero até falar para essa pessoa que está conosco nesse podcast, é que a gente percebe que é uma coisa interior. Sim. Não tem nada a ver com aquilo que está fora. Não. Quantas pessoas têm uma vida exterior bacana? Ele mora numa casa bacana, ele tem um carro, ele tem uma conta bancária. Tem um casamento que alguém olha e fala assim, poxa, casamento top, né? Mas tem aquele vazio, sente aquela rejeição. Não, aquilo que você falou, ela não se sente pertencente a nada. Sim. Nem a nenhum lugar. Porque é rejeitado. E o interessante é que a pessoa que sofre por rejeição, ela muitas vezes até vê coisa onde não tem. Ela vê alguém conversando e fala, ela está falando de mim. Sim. Ela vê alguém que foi e fala, era eu que tinha que estar lá. Então,
essa palavra que você está liberando, que você está falando sobre essa superação de vencer a rejeição, é algo muito pontual. Eu acredito que hoje talvez seja um dos maiores males que tem na nossa sociedade. Pessoas que se sentem rejeitadas e que não se sentem pertencentes a nada. A nada. Então, se não trata a raiz, não adianta o fruto. Não vai vir de acordo com o que a gente espera, né? Então, é isso. É expor, deixar Deus tratar, tirar o velho para Deus colocar o novo. Superar, sair desse lugar de vitimismo e abandonar, né? E entender que você foi aceito por Deus. Eu hoje, depois desse tratamento de choque, né, que eu tive me relacionando com Deus, eu costumo dizer que não tem como você se sentir rejeitado na terra quando você foi aceito no céu. Meu Deus, tá aí, ó. O código foi quem pegou. Vou pegou. falar de novo, Fala porque isso aqui é muito forte. Não tem como você se sentir rejeitado na terra quando você foi aceito no céu. Então, hoje, sabe quando é uma vida leve? Eu entendo que eu tenho um pai, eu entendo que Deus me chamou, porque não tem como. Eu era muito improvável, muito. Então, não tem como alguém... quando eu olho para a minha vida, eu falo, não tem porquê Deus ter me escolhido. Meu Deus. Eu sou a prova viva da graça de Deus. Da graça de Deus, do favor imerecido. Tem muita gente melhor. Vai fazer o que se ele me escolheu? É forte, Brasil. É forte demais. Pergunta que não quer calar. Eu vou fazer algumas perguntas e você tem que responder. Eita. Primeira pergunta. Devocional na sua vida. Devocional, você que não faz, você está morrendo. Né? Você que não faz, você está morrendo. Quando eu converti, eu falava problema, é nós, demorou. Li assim, falava... Eu criava até... eu tinha um dicionário da malandragem. Criava até a palavra, deschavadamente. Então, quando eu converti, a minha leitura era muito ruim. Muito ruim. Quando eu li a primeira palavra na Bíblia, concupiscência, eu achei aquilo bonito. Falei, nossa, que palavra bonita. Eu não entendia nada. E o negócio, na verdade, é desejo desenfreado da carne. Eu achava aquilo lindo. Então, o devocional foi algo que eu faço desde a minha conversão. Que eu comecei a fazer constantemente. Acredito que ali, por volta dos meus 19 anos, eu faço até os 31. Hoje, quando eu vou pregar no sábado... eu não tenho dificuldade nenhuma. Por quê? A minha pregação já começou na segunda. O meu esboço começou a ser preparado na segunda. Porque talvez um esboço, para ser preparado, demora 3 horas. Mas um pregador é uma vida. E a vida devocional te prepara para isso. Então, devocional para você é um estilo de vida. É um estilo de vida. Se você não está fazendo, você está morrendo espiritualmente. Oração. Oração é comunhão, né? Se você não ora... não tem como você falar que é cristão se você não ora. Tem uma frase de um herói da fé que diz: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Que coisa poderosa, hein? É isso. Quando eu oro, Deus trabalha. Congregar, porque hoje está em moda os desigrejados, aqueles que não congregam. E, na verdade, tem um monte de gente aí que está virando crente de internet, né? Sim. Eu não sou contra culto online, quero deixar bem claro. Já não começa a me cancelar e nem jogar pedra aqui em mim. Não sou contra o culto online, mas eu acho que o culto online é pro cara que não dá para ir mesmo no culto, né? Não, é assim, o cara tá acamado, acamado. Agora o cara tá tudo bem com a vida dele e fica lá. Não. Então, congregar de 0 a 10, qual que é a sua nota que você dá sobre essa questão de congregar? É 11. É 11? É 11. Deixa eu te falar, o que Jesus diz? Né? A palavra, o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus é o cabeça. Nós somos os membros do corpo dele. Você já viu um nariz andando sozinho? Meu Deus! Você já viu uma mão andando sozinha? O que acontece? Ela necrosa. Então, não tem como. O corpo, ele tem que estar unido. Outra coisa, Paulo também vai nos dizer acerca dos 5 ministérios, que é o profeta, o evangelista, o pastor, o profeta, né? E o mestre.
Se você tiver esses 5 ministérios assentados na sala da tua casa, então você não precisa congregar. Porque esse é violento. Deus, ele levantou, a Bíblia fala que ele deu uns para esses ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Então, tem gente que hoje que você vai conversar com ele, já está na igreja. Na igreja, vai hoje, some e volta. Ele está na igreja há 20 anos, mas ele é a mesma pessoa. Por quê? Porque ele não está se deixando ser aperfeiçoado por esses 5 ministérios que Deus levantou. E aonde que eles estão? Na congregação, que você está deixando de ir. Por isso, você é o mesmo. Então, congregar não é uma opção para você. E olha que você é uma pastora itinerante. Né? Sim. Você prega em tudo quanto cidade, Sim. leva a palavra, mas tem a casa, né? Porque o que acontece? Eu fico olhando alguns pregadores, né, cantores itinerantes, que eles não têm igreja, não têm lugar de tomar Santa Ceia, não tem nada. Sim. Saiu o pregador, eu vou pregar. Fica até meio confuso, né? Quero também deixar um recado aqui para você que convida a gente para ir na sua igreja, que não tem uma casa, não tem uma congregação que ele faz parte. Que referência que você tem dessa pessoa? Exato. Você quer levar ele na sua igreja só para atrair multidão? Porque se de fato você quer que ele vá ali para ele mudar, que ele seja referência, que ele mude a vida de pessoas, ele precisa estar alicerçado, ele precisa estar sendo alimentado, ele precisa estar sendo tratado. E aonde é esse lugar que isso acontece? Na congregação. Verdade. Então, por que as pessoas não querem mais congregar? Porque elas não estão suportando mais uns aos outros. Só que é nesse lugar que você vai ser tratado. É nesse lugar que você vai ser aperfeiçoado. Suportando. É forte. Um hobby. CrossFit, né? E ó, depois vão falar que é plástica. Na verdade, você eliminou quantos quilos? 14. 14 quilos, porque eu lembro de você, não pode falar gordinha, né, gente? Que aí, é gordofobia, né? Meu Deus, e eles me arrebentam, Acima. Eles me quebra. E você fala pra uma mulher assim, não, que você tá gordinho. Você, meu amigo, não faça isso. Você quer uma guerra com a mulher, você fala que ela tá gordinha. Na verdade, você estava bem acima do peso. Bastante. Bem acima do peso. Hoje, se colocar um antes e um depois... É assustador. Meu Deus, é forte. Assustador. Então, assim, outra coisa, o esporte, ele treina muito também a sua constância. Não, uma pessoa que consegue fazer um esporte todo dia... Todo dia. Ele vence qualquer coisa. Sim. Eu estou falando sério. Ele vence qualquer coisa, porque a coisa mais difícil que tem é a ver constância do camarada, fazer uma atividade física. Quantas pessoas pagou um ano de academia e não foi nem um mês? Não foi. Nós já estamos chegando no final do ano, né? Não foi. E a pessoa até hoje não foi. Isso fala o quê? De constância. Isso fala de superação. Então, o seu hobby é... CrossFit. CrossFit. Se você conseguir alinhar essas 3 áreas da sua vida, espiritual, emocional e o físico, ninguém te segura. É crossfiteira. Crossfiteira. É forte, Brasil. E tem aquela frase, né, que não pode faltar. Depois vão falar que é plástica. Depois vão falar que Porque se você vê o meu antes, eu fiz uma harmonização facial no CrossFit. Só que era tudo... É forte. Não vale a pena. Foi menos, eliminou 14, né? 14. 14 quilos. Outra coisa, vocês não sabem sobre a Raíssa. Eu vou contando aqui as curiosidades dela, tá? A Raíssa, ela não cantava, gente. A Raíssa não cantava. E hoje, você também canta hoje, né? Canto. É superação. É superação. Já fiz aula com todos os professores aqui da cidade. Porque eu entendi. Olha só, outra coisa que tem muito a ver com identidade. Porque eu já ouvi muito, né? Ou você canta ou você prega. Eu falei, eu quero fazer os dois, mas ninguém fez, nunca ninguém fez e deu certo. Mas eu vou fazer e vai dar. Gente, cantar e pregar é raridade, gente. Geralmente, quando a pessoa ela é uma pregadora muito boa, ela não é uma cantora muito boa, né? Sim. Geralmente, quando canta muito, já não prega. É muito difícil. Eu, particularmente, mulher, eu ainda não encontrei. Assim que canta e ministra, prega, faz cruzados evangelísticos, igual você. Sábado mesmo você estava na cidade pregando numa praça lá, um evento evangelístico. Então, eu acho meio difícil.
e até mesmo o homem, né? Sim. Apesar que todo pregador metido cantor. É por isso que eu comecei a cantar, porque eu pregava. Aí eu ia puxar o louvor, eu acabava com a mensagem. Oh, meu Deus! Então, assim... então, eu comecei. Mas quem conhece a Raíssa sabe que a evolução foi algo muito grande, e a superação, né? Sim. O Senhor me ajudou, né? Não, Quantas vezes eu acabei com o louvor e você falava, não, os músicos... Eu colocava a culpa nos músicos. Os Falava, músicos te arrebentou hoje, minha Pode ser filha. que pegar as notas tudo errado. Mas não podia deixar. E o meu marido falava assim, sai do louvor, você tá acabando com a igreja. É sempre bom, a gente precisa ter alguém que fala a verdade. E precisa ter um para não deixar a gente morrer, né? E aí eu falava, minha filha, mas ó, é só fazer uma aulinha. Meu Deus. E foi superando, e hoje você é essa bênção. Amém. Outra coisa que eu sempre aprendi com o Senhor também é a respeito da visão acerca de nós mesmos. Muita gente tem uma visão equivocada. Então, assim, eu sei das minhas limitações. E eu sei exatamente daquilo que eu preciso para melhorar. Então, assim, não esconda, não se esconda atrás dos seus erros. Entenda verdade, quem você é e melhore. Raíssa, nada supera o treinamento. Isso. Nada supera o treinamento. As pessoas falam assim, não, eu não sei fazer isso, que não treinou. Outra coisa, o disponível supera o bom. Meu Deus. Isso Quanta gente era melhor do que eu em tudo. Só que ele não era disponível. Nunca está disponível. Não era disponível para fazer uma aula, não era disponível para melhorar, não era disponível para entender que, apesar dele ser bom, ele sempre tem algo para crescer. Então, o disponível, ele ultrapassa o bom. Tem muita gente que era boa no decorrer da minha caminhada, que ficou para trás. Mas eu era disponível. É forte. E pela graça de Deus, eu estou ultrapassando. Então, um sonho que ainda não foi realizado. Conta pra gente. Agora é ultrapassar Minas Gerais, né? Pregar o evangelho aí a todos os povos, tribos e nações. Vocês percebem que não tem jeito, né, gente? Essa questão de pregar, de levar a palavra, tá na veia. Tá na veia. Tá na veia. Eu nasci para isso, né? Nasceu para isso. Um sonho é tá levando a palavra Deus o apoca o Chuí. Isso aí. E vai acontecer. Vamos embora, amém. Vai acontecer, sem sombra de dúvidas, vai ser poderoso. Amém. O que Deus vai estar fazendo. Raíssa, nós já estamos chegando ao final. Poxa tá acabando. vida, nós vamos ter que fazer um... Poxa vida. Não deu nem para começar. Já está acabando. É. Mas foi bom estar aqui com você nossa primeira edição do nosso podcast Fala Aí, que vai estar acontecendo aí. Nós vamos estar toda semana liberando um episódio. Eu quero convidar essa pessoa para poder fazer parte conosco, né, esse novo projeto que está nascendo, que vai mudar a vida de muita gente. Antes de finalizar aqui com a Raíssa, eu vou pedir a Raíssa agora para deixar aí suas redes sociais, contato, se alguém quiser te convidar para ministrar, deixar também suas redes sociais para que as pessoas possam estar te seguindo, né? Porque hoje não tem jeito, tem que ter as redes sociais. Fala aí para essa pessoa. Amém. Meu Instagram é Raíssa Loures, @Raíssa Loures. Você vai entrar lá, você que quer ter acesso à agenda, lá na bio vai ter um link, você vai entrar e já vai te enviar lá pro lugar onde que as pessoas me chamam, né, para estar fazendo a agenda. E eu te espero. Seu Instagram é Raíssa Loures. Então, pessoal, @Raíssa Loures, já corre, já entra, já segue essa mulher de Deus, porque você vai receber palavra poderosa. E vocês viram aí, você que participou desse podcast, vocês viram aí o nível de revelação que ela anda. E eu quero já agradecer você, Raíssa. Eu que agradeço. Para ter estado conosco, né? Nesse primeiro episódio. Foi muito válido a palavra que você liberou. Eu tenho certeza que edificou milhares de pessoas que estão vendo esse podcast e vai continuar edificando um monte de gente. Amém. Que Deus possa te abençoar, tá? Amém. Com toda sorte de bênção e que Ele te surpreenda. Te leve muito mais longe do que você imagina. E para você que está conosco aí até agora, um beijo no coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do Fala Aí. Deus abençoe a todos, forte abraço. Brasil. E até lá. É forte, Brasil.